Fala, galera do JJ Podcast, mais um episódio semanal com mais um convidado. Todos os convidados que eu trago aqui são convidados realmente que, putz, eu gosto, eu admiro e que eu acredito que pode ter aí, assim, uma contribuição danada para nossa vida, para tua vida, em algum momento da tua vida. Então, de repente, uma frase, uma palavra, um insight é capaz de transformar muito a sua vida. E hoje eu estou aqui com Felipe Ciani. Fala, meu irmão, muito legal. É a primeira vez que eu trago um cara, uma pessoa ultra mega especialista em comunicação. Que legal. Primeira vez. Que então, legal. tipo assim... Além de você, né? Não, você vai ter que me ensinar como é que faz o troço, entendeu? Que vou ensinar o quê pra você, cara? Cara, você tá aí. É uma mentoria isso aqui, né? Até parece. E, putz, Felipão, cara, eu sei da tua história assim... O que eu sei da tua história é o que eu vi na TV, né, cara? Eu vejo, porra, CNN, você com a Mari, você... na Globo, sim, rodando o Jornal Nacional, sim, aquele negócio todo. A gente fez uma coisa muito legal há uns 3 ou 4 meses atrás, lembra? Foi no ano passado, né? Foi no ano passado. E lá eu descobri que você é de Santos, cara. É? Você não sabia? Eu não sabia. É engraçado que, cara, muita gente fala isso, muita gente me relaciona com o Santos, assim, porque eu falo, a gente que é santista é muito bairrista, sim, né, cara? Sim. Galera, pra quem não sabe, eu sou de Santos. É, então. Você é de Santos, né? Ou tem alguma coisa... Você vai falar de novo que você é de Santos? Vou. Velho, tem alguma coisa naquela água lá, daquela praia, doido, porque né, tem uns cara? carabão que saem de lá, cara. E a gente brinca que, cara, onde você vai no mundo você encontra santista, cara, é muito louco. E você fala, você é brasileiro? Não, sou santista. Sim. É uma outra coisa, assim, né? A gente é muito apegado. É o Chorão que sempre falava nas músicas, todo mundo sabia que ele era de Santos, tava muito doido, né? Cara, você de Santos conquistou aí o Brasilzão e, porra, tá arrebentando. Eu te trouxe aqui, lógico, pra gente bater papo, entender um pouco da tua vida, contar um pouco a tua história. Mas tem uma coisa, cara, que eu quero muito, assim, descobrir de você, que é uma coisa que eu acredito, no fundo da minha alma, assim. Eu tenho um exemplo que eu faço assim, ó. Deus apareceu na minha casa. Tô dormindo, daqui a pouco, Deus, João, acorda. Opa, Deus, chegou, fala aí, o que foi? Beleza? Beleza? Beleza. Quer que eu acenda a luz, Deus? Ele falou, não, já acendi. Eu tenho aqui. Luz própria. Eu tenho a luz própria aqui. Ó, eu tô passando numa casa da turma aí, então eu tenho que dar um recado rápido aí pra você. Aí eu falei, tá bom. Eu faço esse exercício muito bom. A partir de hoje, você só pode ensinar uma única coisa pros teus 2 filhos. Até o resto da vida. Pô, Deus, tem um monte de coisa pra ensinar, cara. Não, a ordem é uma coisa só. Tá bom, eu vou ensinar meus filhos a acreditarem mais neles do que em qualquer outra pessoa, porque a confiança é muito importante. Deus, beleza, então essa ordem. Aí Deus tá indo embora, eu falo, Deus. Posso ensinar só mais uma? Ele, tá bom. Eu vou ensinar ele a se comunicar. Porque eu acredito que a comunicação, cara, é uma arma bombástica. Você é um cara que comunica bem, vive disso. Eu quero saber o seguinte, assim, já pra gente começar, velho. O que é pra você comunicação? Putz, de repente esse cara deixou de ser meu cliente, eu preciso arrumar um outro jeito e tal. Eu não tenho esse limite. Eu vou vender boné, né? Eu trouxe o boné aqui da empresa pra você de presente, eu vou vender boné. Legal. Mas tem gente que não usa boné, então, putz, esse é o meu limite. Eu vou ter que ensinar o cara a criar a necessidade. Todo mundo precisa se comunicar. Eu sempre falo em palestra pra galera que, assim, a gente no Brasil tem, segundo o Sebrae, mais de 20 milhões de empresas de CNPJs, né? Vamos supor que a gente tem, sei lá, 75% dessas empresas ativas, a gente está falando de mais de 15 milhões de empresas. Todas essas empresas querem estar dentro das mídias sociais. Todas. Se não todas, as que não estão ou não querem, não sabem que precisam. Isso é fato. E para estar dentro das redes sociais, elas precisam de quê? De conteúdo. E quem produz conteúdo? Empresas de comunicação como a minha, né? Então, eu tô no mercado, eu tenho a sorte de estar no mercado e eu tenho a sorte de sempre ter sido apaixonado e sempre ter tido a vontade de estar no mercado que todo mundo precisa e que todo mundo tem necessidade. E uma coisa que eu não admito, Joel, eu sempre falo isso, assim, ela assistiu minha palestra já em Antônia. A Antônia assistiu minha palestra, tem foto, né? Falou que tirou foto comigo com a Mari lá. Prova. Exatamente, cara, prova. Eu quero que você me mostre a foto. Se achar a foto, a gente coloca aqui. E ela com certeza me ouviu falando isso na palestra, porque eu sempre falo isso nas minhas palestras. Eu não admito ninguém dizendo que o mercado de comunicação tá ruim. E a gente ouve isso o tempo inteiro. Porque a gente ainda tem a mania de achar que o mercado de comunicação são as 4 maiores emissoras de TV que a gente tem no Brasil. Ok. 5, 6, talvez. Medos de rádios, algumas revistas que, putz, infelizmente, as que insistiram no papel estão diminuindo. A gente viu o que aconteceu com o Grupo Abril, por exemplo. O mercado não é esse.
O mercado é esse outro de todas as outras empresas que estão no mercado precisando de conteúdo. E quem faz conteúdo melhor que pessoas formadas em comunicação social, com habilitação em jornalismo, publicidade, relações públicas. A diferença é que tem uma coisa básica, já estou falando pra caramba, né? Tô adiantando um monte de assunto aqui. Não, manda bala. É que eu vou assim, vou emendando uma coisa na outra, porque uma coisa básica que eu acho que não existe dentro das faculdades de comunicação, pelo menos não com a força que deveria existir, é ensinar empreendedorismo. Certo. O empreendedorismo, para mim, foi o grande divisor de águas da minha carreira. Porque até quando eu falo do meu trabalho na televisão, eu uso conceitos de autoempreendedorismo. Então, eu me trato como uma empresa. Hoje eu tenho um CNPJ meu, além do CNPJ das outras empresas que eu tenho. Então, acho que quando você se entende como uma empresa, quando você olha ao mercado e percebe a quantidade de oportunidades que existem para pessoas que se comunicam, que sabem comunicação, que sabem vender comunicação, aí você entende que o mercado é infinito. Ponto. Essa é a palavra. Então, acho que quando a gente entende isso, a gente consegue entender o tamanho e a importância que a comunicação tem hoje. No mercado e em qualquer mercado. Eu acho que isso é transformador. Por exemplo, você está falando que o mercado de comunicação é infinito, concordo. Concordo. E por que ainda algumas pessoas negam isso? O que você sabe que essa maior parte, essa grande parte das pessoas não sabem? Eu sempre falo que eu sou muito resistente ao discurso por si só. Eu não tenho absolutamente nada contra pessoas que são vendedores de cursos ou qualquer coisa nesse sentido, que não têm entregas consolidadas para oferecer. Não tenho nada contra essas pessoas, acho que tem mercado para todo mundo, mas eu tendo a acreditar mais numa pessoa que vai me fazer uma mentoria, que muito vai me dar mais. um curso e que tem entrega. Muito mais, né? Mas você sabe que eu estou tentando ser elegante, você percebeu? Você está sendo elegante, mas a verdade é a seguinte, galera. A verdade é a seguinte. Se você fica no discurso vago, esquece, né? Ninguém confia em você. E, cara, você tem resultado, aí a gente confia. É o que mais tem. É o que mais tem. Então, assim, quando eu faço uma mentoria para alguém, quando eu dou um curso para alguém, quando eu faço uma palestra para alguém, cara, eu tenho uma carreira inteira ali de quase 20 anos para mostrar. Eu tenho reportagens no Jornal Nacional, eu tenho os 2 programas que eu apresento hoje na CNN. Então, a gente precisa ter entrega, né, cara? Então, quando você conversa com uma pessoa que nega o poder da comunicação, é porque essa pessoa nunca conseguiu resultados com isso. Perfeito. Muito provavelmente. Peguei. Então é muito fácil você convencer essa pessoa do poder da comunicação. É com resultado, é com entrega. Você fala assim, tudo bem você não entender o poder da comunicação e a necessidade que você tem de comunicação sem nem saber. Ok. Mas as entregas que eu tenho e os resultados que eu tenho com efetividade na comunicação são esses aqui. Isso. Eu já fiz a minha carreira. Isso. Hoje eu estou nessa posição por causa disso. Uhum. E estratégia de comunicação, que é tão ou mais importante do que a comunicação em si. Né? Estratégia em tudo, na verdade, que a gente faz. Cara, você topa a gente fazer umas análises assim? Pô, tô diferente de umas pessoas na comunicação delas. Ah, sim. Tá, Sim. A comunicação delas. Tá bom. Uma vez, cara, eu não lembro quanto tempo tem, não lembro. Deve ter coisa aí de talvez uns 12, 15 anos atrás. Eu lembro o Serra falando assim, ó. Eu não lembro onde foi na TV, não sei onde foi. Ele falou assim. Você falou do Serra, eu tenho uma história maravilhosa com ele. O Serra falou assim, ele tava concorrendo a algum cargo, não sei se era presidência, não lembro exatamente, e ele falou uma coisa do Lula. Ele falou assim, ó, o Lula, e era adversário, ele falou assim, o Lula, ele é a pessoa mais habilidosa que eu conheço. Ele é capaz de entrar na NASA sem saber absolutamente nada e 5 minutos depois ele fala de uma maneira como se parecesse que ele está lá há 20 anos. Obviamente, o cara tem uma comunicação persuasiva. Você pega, por exemplo, o Hitler tinha uma comunicação que persuadia. Eu não tô aqui falando se é certo, se é errado, pelo amor de Deus. Eu quero falar sobre comunicação. Sei lá, políticos, líderes, militares, cantores, repórteres. Independente se é pro bem, se é pro mal, eu não quero fazer esse juízo de valor. Eu quero saber o seguinte, quais são as características das pessoas que se comunicam bem, cara? E mesmo se leva para as piores catástrofes do planeta Terra, as piores cagadas do planeta Terra, até as coisas ultra maravilhosas. O discurso do Martin Luther King, o discurso... I have a dream, né? I have a dream. Sim. E aí naquela época não tinha
Não tinha internet, e aí as pessoas iam falando, né? A história é que ele falava pra um grupo, né? I have a dream. Os caras falavam pra galera que tava atrás, depois falava pra galera que tava atrás, até todo mundo saber I have a dream, assim. Que é um recurso que é usado até hoje em manifestações, né? Por exemplo. Vai né? falando. Você vai falando em camadas até chegar no fim, né? O que você observa, assim, e se você pudesse dar um exemplo de 1, 2 ou 3 pessoas específicas que têm essa característica? Porque eu olho, por exemplo, o cara no discurso do Oscar, falo, caraca, o jeito que ele fala. Eu olho o discurso do Denzel Washington, eu falo, o jeito, a fala, a sobrancelha, a pausa, a causa, assim. Então, você é um especialista, você deve fazer isso tipo, o dia inteiro, né? Eu sempre falo nas minhas palestras, eu não gosto muito de usar PowerPoint, por exemplo, de usar uma apresentação pronta. Muitas vezes eu uso pela exigência, mas eu não gosto muito porque eu gosto de pegar os assuntos que estão rolando. Eu também não gosto de faz a palestra, abre para pergunta. Não, quando eu comunico, quando eu converso com alguém, é sempre aberto para pergunta, o tempo todo. Porque eu gosto de pegar as perguntas e mudar o rumo do que eu estou falando. Então, você falou de Serra, eu lembro de uma história do Serra, eu acho que é muito bacana esse exemplo. Eu era repórter especial do SBT Brasil, em Brasília. Logo que eu saí da Globo, durante um tempo, eu saí da Globo 3 vezes já, né? Da Globo São Paulo. Na segunda vez que eu saí foi pra... O que você ia e saía? Eu fui estagiário, aí saí pra ir pra emissoras afiliadas. Aí voltei... saí para ir para o SBT, aí voltei e saí agora para ir para a CNN. É muito dinâmico o nosso mercado, né? Isso acontece bastante. E eu estava em Brasília e a minha função era acompanhar o Serra exatamente nesse momento em que ele falou isso do Lula, nessa campanha. E eu estava acompanhando ele estava em São Paulo, estava indo para Brasília. A hora que ele chegou em Brasília, todo mundo em cima, todos os repórteres em cima. Tinha uma reportagem para entregar à noite e ele estava no Congresso Nacional, ele foi para o Senado, para o Salão Azul do Senado, que tem aquele tapete azul. Todo mundo em cima dele, eu sempre gosto de falar, cara, se tá todo mundo indo pra cá, vamos olhar pro lado, ver o que a gente tem de oportunidade aqui pra ir. Peguei meu cinegrafista, puxei ele, fui pelo outro lado, fui lá pra frente e fiquei parado, porque eu falei, tá todo mundo andando, eles vão chegar aqui, se eu ficar parado e firmar o corpo, uma hora o Serra vai chegar em mim. Dito e feito. Parei, todo mundo começou a empurrar, de repente o Serra saiu na minha frente. E todos os repórteres tentando chegar atrás e os seguranças parados. E era um momento em que ele ainda não tinha assumido que ele era candidato à presidência da República, que foi pouco antes da campanha. E eu lembro que ele parou na minha frente, ele não estava respondendo, não tinha jeito nenhum. Eu falei assim, Serra, o senhor é ou não candidato à presidência da República? E ele olhou para mim, virou a cara e saiu andando. Pronto. Era a melhor resposta que eu precisava, a não resposta. A comunicação não verbal. Tá. Ele se negou a dar a resposta. Certo. Porque ninguém conseguiu nem fazer a resposta para ele naquele momento. Fazer a pergunta para ele naquele momento. Certo. Eu fui a única pessoa que conseguiu fazer a pergunta e ele não respondeu. Então é isso, ele ainda estava em cima do muro, ele ainda tinha dúvidas. Porque se eu não tivesse conseguido nem fazer a resposta, eu não ia conseguir ter nada. Ele se negou a responder. Então, se ele se negou a responder, significa que ele ainda tinha coisas para resolver dentro do partido. Aí você vai juntando uma série de outras informações e você consegue ter aquilo que você precisa por uma não resposta. Sim. Então, o que é mais importante na comunicação? Depende. Às vezes é o silêncio comunica. Pra caraca, velho. Muito. Muito. Né? Você falou em Oscar. Todo mundo viu o que aconteceu no Oscar com o Will Smith e o Chris Rock, né? O Will Smith deu um tapa na cara do Chris Rock porque ele fez uma piada eu tenho visto que até tem uma galera falando que foi combinado. Você tá vendo isso? Foi combinado? Imediatamente falaram e tal, também logo depois perceberam que não era, né? Tipo, que pelo amor de Deus, gente. A galera falou, foi combinado, o Oscar tá caindo audiência pra caramba nos últimos 10 anos, aí o Chris Rock tá vendendo. Cara, tipo assim, meio... Até uma teoria da conspiração, total, assim, sabe? Teorias da conspiração, total. Você viu o discurso dele? Vi. Chorando, aos prantos. Desestabilizado, emocionado. E foi um discurso extremamente emocionante. Teria sido, se não tivesse acontecido a piada bizarra que o Chris Rock fez com a esposa dele? Não, não teria sido. Então, o que é uma comunicação eficiente? Na minha opinião, não existe comunicação sem conexão. Ok. Essa é a palavra-chave para mim. Conexão. Por que eu sempre fiz questão de ser o repórter que não usa o terno e a gravata? E eu sempre briguei por isso. Briguei muito de ter que me desgastar muitas vezes na minha carreira. E ter que começar usando terno e gravata para me enquadrar num padrão, para poder entrar naquela situação e a partir dali, num dia tirar a gravata, tomar bronca,
voltar com a gravata, no outro dia tirar, tomar bronca. Até a 10ª vez que eu tirar, a galera fala, deixa esse moleque aí, deixa ele sem gravata, que senão ele vai ser problema pra gente. Aí vencia a gravata. Da outra vez, tirava o terno, o blazer. A mesma coisa, mesmo processo, até conseguir ficar sem o blazer. Aí troca a calça social pela calça jeans. Aí até que tudo isso pra gerar conexão? Tudo isso pra gerar conexão. Pra te deixar mais à vontade? Não me deixar mais à vontade. Primeiro, pra ser mais fiel ao que eu sou. Beleza. Eu tenho terno e gravata. Eu uso em ocasiões especiais quando eu acho que eu preciso usar. Mas não é quem eu sou. Eu sou isso aqui. Uhum. Eu poderia estar aqui usando uma roupa que não é a minha, falando de um jeito que não é o jeito que eu falo, pra você me achar mais inteligente ou qualquer outra coisa. Sim. Mas eu não estaria sendo verdadeiro, cara. Legal. E o que eu mais vejo na comunicação são pessoas tentando vestir máscaras e colocar roupas que elas não usam normalmente, impostar a voz de um jeito que ela não fala normalmente. E eu fiz o caminho completamente oposto no momento em que ninguém fazia. Uhum. Thiago Leifert ainda não apresentava o Globo Esporte, o Tadeu Schmidt ainda não estava no Fantástico. Sim. Então eu tinha pouquíssimas referências e fiz muita merda, errei muito nesse processo. Porque quando a gente tenta sair da caixa, a gente vai errar. E eu sou um cara que sempre adorei errar. Eu sempre falo para os nossos funcionários da empresa, para a galera que trabalha comigo nos programas na CNN, eu sempre falo, eu odeio trabalhar com pessoas que não gostam de errar. Odeio. Você precisa querer errar, porque significa que você está sempre no limite da criatividade e da inovação. O que eu odeio, de fato, é trabalhar com pessoas que cometem os mesmos erros consecutivamente. Uma boa colocação. Isso eu não admito. Tá, legal. Né? Você quer novos erros. Eu quero novos erros sempre. Então, se você cometer um erro que você nunca cometeu antes, tentando fazer uma coisa diferente, eu vou te aplaudir. Só que não cometa esse erro amanhã. Legal. Porque aí você aprendeu. Perfeito. Aí você chegou no limite e fala, opa, aqui eu sei o que eu consigo fazer. Então foi errando, foi cometendo todos esses erros que me deu o estalo de, cara, eu preciso me conectar com quem está assistindo. Eu trabalhava na TV Globo, a maior emissora do Brasil, cara. Uma das maiores empresas de comunicação do mundo. E se eu entendo que a conexão é a melhor maneira de eu comunicar de eu me comunicar com essas pessoas, como é que eu vou colocar um terno e gravata que é uma roupa que essa pessoa não usa? Essa pessoa não está me assistindo de terno e gravata, essa pessoa está me assistindo muitas vezes em casa, fazendo almoço, com a família. Porque isso era antes de existir o smartphone, eu estou falando de 2006, 2007. Sim. Né? Então as pessoas ainda paravam e assistiam só televisão, né? Não tinham tantas distrações como elas têm hoje. Caraca. Então eu fui nesse caminho e, cara, eu comecei a ter um retorno muito grande das pessoas falando, cara, você é o único repórter que conversa comigo. E que não tem um tom professoral de uma voz impostada, de uma coisa superior. E ali me deu o estalo de, cara, é isso. Eu vou pautar minha carreira inteira pra isso. Putz, estalo, hein, meu? Foi bem legal, cara. Aconteceu comigo o oposto. Eu passei pelo processo de me colocar num molde para me trazer mais segurança. Eu lembro exatamente, né? Eu estava num curso, me desenvolvendo, faço, gosto. E eu estava lá no meu momento onde eu queria empreender, queria me tornar... Eu era o Joel Moraes. Eu sou o Joel Moraes, mas não era o Joel J, que hoje é o meu nome onde eu sou conhecido. E eu estava num curso de 3 dias de empreendedorismo, de marketing. E eu lembro, cara, Ciane, eu lembro exatamente. Eu tava com Nike preto, uma calça jeans e uma camiseta da Nike, que eu tenho até hoje, que tem uma bola de basquete, assim, ó. Eu tava lá. E aí tem aqueles exercícios, né? Aquele negócio, se apresentem e tal. O que você faz? Meu nome é João Moraes, eu sou mentor. Aí o cara, mentor de quê? De esportista? Eu falei, não, cara, mentor de empresários. Dele, não parece. Eu falei, por quê? Pelo jeito que você se veste. Cara, aquilo foi pra mim... Devastador. Devastador, velho. Sim. Foi um dentista. E ele falou na boa. Ele falou, cara, tudo, parecia que era pra esportista. E eu não queria ser visto como um mentor de esportista. Eu queria ser visto como mentor de empreendedores. Na área do esporte, na área da educação física, que foi onde eu comecei, na área da saúde. Fisioterapeuta, educador físico, alguns psicólogos, né? E naquele dia, deu uma mudança na minha cabeça. E aí, sei lá, no outro dia eu fui numa loja, comprei 2 calças, 2 camisas, 2 blazers, sim, gelzinho no cabelo, sapatinho, e aí fiquei uns 3 anos, brother, assim. Eu ia pros eventos, blazer, 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 e tá bom, tudo bem. Eu me sentia mais confiante, Você usava roupa de trabalho. De trabalho. Eu me sentia mais confiante, eu falei, legal, sou mentor, eu tô de acordo.
E a internet foi começando a me aceitar. E nesse meio caminho eu conheci uma pessoa que é muito minha amiga, que é a Carol Cantelli. E aí ela falou assim, cara, eu não acho que você se conecta com essa roupa. Eu falei, pô, como assim, Carol? Dela, cara, é muito... Você fala de alta performance, não tá se conectando muito. E aí eu fui relutante, cara. Eu reluto muitas vezes. Mas um dia eu resolvi, cara, tirar o blazer e voltar pro tênis, voltar pra calça e botei uma camiseta. Ciane, o troço conectou. E nunca mais eu coloquei um blazer. Nunca mais eu coloquei um blazer. Então... E, gente, tudo bem o blazer, tá? Só pra deixar claro pra quem usa, tá tudo certo, tá? Tudo certo. Exatamente. Não é uma regra. Larga, vamos rasgar os blazers, não é isso, né? Exatamente. Não, são perfis, né? Eu precisava daquilo, foi importante pra eu sentir confiança, foi importante naquela fase pra eu provar, pra eu justificar, pra eu ter resultado. Mas quando eu comecei a ficar mainstream, vamos dizer assim, aí a turma que eu falava queria uma proximidade. E aí eu comecei a proximidade pela roupa. E eu voltei. E eu sou assim, eu sou um cara de bermuda, calça, camiseta. E trancinha porque eu curto. Então foi legal esse negócio que você falou da conexão, porque eu acredito e vivo, né? Aí tem também a conexão das palavras, cara. Tem que falar simples. Tem que falar simples. Aquela palavra confusa, aquela palavra complicada. Você tá falando tudo que eu acredito, cara. Exatamente. Você tá falando da minha cartilha, assim. Tem que falar simples. Aí eu vou te contar uma história irada. Eu fiquei 4 anos trabalhando no Instituto Neymar. E foi, porra, uma experiência, caraca, surreal na minha vida. Foi maravilhosa. Aí em 2015, a gente recebeu uma ligação. Ó, o Neymar pai tá vindo, o Fagner tá vindo pra conhecer o Instituto. Porra, Fagner, quem dera ser um peixe. Eu falei, caraca, velho, eu curto Fagner pra cacete. O cara chegou e o Neymarzão foi apresentando o Instituto e, Joel, vem comigo, vem. E ó, aqui é a sala de inglês, aqui é a sala de espanhol. Aí, Joel, pega um violão lá pro Fagner. Pô, Fagner, toca uma música pra gente. Lógico que eu toco. E eu toco violão, né? Aí catei o violão, afinei. E comecei a tocar. Vou te contar, os olhos já não podem ver. Cara, é uma música cheia de nota perfeita, bonita. Sim. Ré com sexta, com nona, 13ª diminuta que tem. Nossa. Cara, é só harmonia linda. E aí ele tocando, né? E aí, foi uma coisa muito legal, né? Ele olhou, cara, você toca bem, hein, meu? Nossa, cara, você toca muito bem, hein? Música bonita essa. Você toca muito melhor que eu. Aí ele, caramba, meu, você toca bem, hein? Eu não sei tocar essa música com essas notas. Essas notas não vendem. Tapa na cara. Tapa na cara. Você toca bem, essa música é linda. Eu não sei fazer essas notas, mas essas notas não vendem. Elas são complexas. O que vende é a nota simples. É a cifra simplificada. É a cifra simplificada. É o sertanejo, velho. É aquela mensagem do tipo, meu, dormi na praça, fiquei muito louco, perdi R$50. É Ramones. É Ramones, né? É tudo muito simples. É Legião Urbana que fez 15 músicas com 3 acordes. Então, na comunicação, falar simples, se vestir de maneira conectada, fazer as coisas... O requinte tá na simplicidade. Tá na simplicidade, cara. Assim, são coisas difíceis de, muitas vezes, fazer as pessoas entenderem, principalmente quem tá no mercado e pensa diferente, o que é extremamente saudável. Eu sempre... Tenho alguns exemplos na cabeça, por exemplo, tem um cara que eu amo de paixão, que é o Márcio Canuto. Né? Uhum. Ele é... Putz, o Canuto é... Canuto é o repórter. Exatamente. Ó, meu filho, você tá do cachorro. O que você achou? Ele saiu da Globo, se aposentou, agora tá fazendo o Paulistão pela Record. Cara, se enfiava no meio da galera. Maravilhoso. Maravilhoso. E o Canuto virou um cara muito querido, assim, pra mim, pessoalmente. Porque o Canuto, ele é aquilo fora do vídeo. Exatamente aquilo. Então, se o Canuto chegar aqui, se chamar ele pra vir aqui no teu podcast, ele vai te dar um abraço. Joel, meu filho! Ele vai te abraçar, vai te levantar, vai te erguer. Ele tem 2 metros de altura. Uhum. E ele fala daquele jeito. E o Canuto é aquilo. Sim. Ele é aquilo. E tem um outro cara que eu gosto muito também na Globo, que é o Roberto Paiva. Uhum. Saiu recentemente da Globo, inclusive. E o Paiva é aquele cara que chega aqui... Olá, Joel J, tudo bem? Como você está? Tudo bem. Muito prazer. Poxa, que prazer, que sofá bonito, gostoso. Só que ele é assim. Uhum. Ele é desse jeito, fora do vídeo. Então nada mais justo do que ligando a câmera ele se comunicar desse jeito, porque isso é a essência dele. Agora, o que a gente mais vê é o cara que tá aqui, e aí, Joel, beleza? Pô, trocou ideia, não sei o que, tal, bacana, pô, chuteira da Nike, Mercurial, tinha uma dessa, não sei o que, bacana. Ligou a câmera.
Olá, Joel, tudo bem? Bom, neste momento vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é a comunicação. Tem muito cena disso? O tempo inteiro, cara. É o que você mais vê. Porque, porra, você entrevista É o que você mais vê, cara. geral. É o que você mais vê. E não só, eu não tô falando só de quem é repórter, apresentador e tal. Eu tô falando de pessoas no geral, de influenciadores que estão trocando ideia, tal, de repente liga a câmera. Olá, tudo bem? Não sei o quê. Replicando um modelo que sempre foi usado pela televisão desde a década de 70 nos Estados Unidos e que foi o modelo que a gente importou aqui para o Brasil de jornalismo e que é o modelo que ficou, entendeu? Isso não gera conexão. A conexão que isso gera é uma conexão muito baixa a um grupo muito distinto, muito nichado, que não é mais o grupo predominante de telespectadores. Então, cara, a pessoa ela não assiste mais só a televisão, a pessoa não espera o horário do jornal mais. A CNN hoje ela tem mais audiência no digital do que na televisão, cara. Isso é alucinante, assim. Eu fiz uma palestra num evento de novas mídias, representando a CNN há pouco tempo, e os números que eu tive acesso foram impressionantes, assim. Então, a CNN chega a 10 milhões de pessoas todos os dias na televisão e 12 milhões pela internet. Então, cara, essencialmente é uma televisão, mas que não se posiciona mais como uma televisão, se posiciona como uma grande produtora de conteúdo multimídia. Exato, de informação. cara. É um veículo. E foi isso que mais me foi... Muito mais do que grana, qualquer outra coisa, assim. Esse projeto, ele foi muito atrativo para mim. Porque eu falei, cara, isso é muito moderno, isso conversa muito com o que eu defendo, isso vai muito direto na minha bandeira. E fazendo esse movimento todo, a gente compra muitas brigas. E a gente tem que entender que muita gente não vai gostar e tá tudo bem. Certo. E a gente tá falando de pessoas que estão do nosso lado. Porque a gente que é jornalista, isso não acontece só com jornalista, acontece com advogado, acontece com engenheiro, acontece com um monte de gente. A gente gosta de falar pro nosso colega. A gente não gosta de falar com o nosso público. Isso é jornalista? Principalmente o jornalista. Quando você diz o quê? Porque eu gosto de falar, sabe o quê? Que o projeto está em tramitação na CCJ do Senado. Muita gente não entende isso. Não entende. Não faz ideia do que é isso. Cara, às vezes tem... Às vezes não, muitas vezes, cara. O repórter tá falando uma coisa lá no jornal qualquer que seja. O que você tá falando, cara? Que sigla é essa? É isso. Isso significa que é um projeto de lei que pode virar uma lei, que primeiro vai para uma comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, chamada de CCJ, que é a comissão que vai dar uma analisada, é como se fosse um mini plenário, com menos senadores, e esses senadores vão dar uma analisada inicial, tirar o que é bizarro ali desse projeto. Esse projeto vai para o plenário, aí todos os 81 senadores vão dar uma olhada, vão analisar, de repente isso vira lei, mas depois, para virar lei, vai ter que também ser visto pelo presidente da República, aí o presidente sanciona só depois vira lei. Se for para Câmara dos Deputados também tem uma CCJ lá, aí os deputados vão olhar primeiro na comissão, depois vai para o plenário, são 513 deputados, é muita gente, para conseguir consenso de tudo isso, aí tem um jogo político, não sei o que tal, aí vai para o Senado, acontece a mesma coisa. É assim que a gente tem que explicar as coisas. Sim. É assim que a gente tem que falar com as pessoas. E no live, quando eu apresentava o live, que era o jornal que eu fui fazer na CNN junto com a Mari, eu falava para minha equipe que não estava acostumada a fazer esse tipo de jornalismo, gente... Vamos falar em CCJ, a gente tem que explicar que é a Comissão de Constituição e Justiça. Aí no dia seguinte, gente, alguém colocou um negócio aqui, o repórter falou CCJ e não explicou o que era. Sim. Não, mas a gente explicou ontem. Eu falei, mas a pessoa que assistiu ontem não é a mesma que vai assistir hoje. Ah, mas a gente sempre vai ter que explicar? Sim. Cara, isso é animal. Sim. Simples assim. Ó, a gente sempre vai ter que explicar. Escuta essa, Malu, que ele tá falando aqui, ó. Porque, Malu, social media, só pra vocês entenderem, eu tô fazendo uma live, velho. Fiz lá a live e dentro da live tinha lá 10 mil pessoas assistindo, puta de um contexto, falei uma coisa, peguei um recorte da live e soltei no feed. Não pode soltar no feed, por exemplo, no mesmo formato que eu disse na live, porque o cara, o que você tá falando? Eu não participei da live. Então, é como assim, tem que explicar no detalhinho, simplesinho, todas as vezes. Ah, mas sempre? Sim. Sempre. Sempre. Porque a pessoa que vai ver no feed certo, não necessariamente assistiu a live. É simples assim. Ah, mas isso eu ouvi muito já na minha carreira. Muito. Ah, mas você está subestimando o telespectador. Eu falei, não, eu só estou potencializando a mensagem. Porque o cara que já sabe, se eu me comunicar do jeito certo, dizendo, ó, provavelmente você já sabe, mas só para reforçar o conceito... essa é boa. A CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá.
Porque o que mais tem também é a caneta, galera me dá que... caneta, me dá caneta. Porque já anotei, porque na live aí já... Não. Não, porque o que mais tem é a galera que vai balançar a cabeça e falar sim, claro, entendi. A pessoa não entendeu porque ela tem medo de se expor, tem medo de parecer burra, aquela besteira que a gente tem, né? E ela finge que entendeu, ela não entendeu, a sua comunicação não foi efetiva. Uhum. Você não conseguiu comunicar do jeito que você queria, mas o seu colega do lado, que já sabe, que já entende, que conhece toda essa terminologia, bateu palma. Que reportagem linda. Pronto. Só que o teu público não entendeu, cara. Você se comunicou? E aí você fez isso com um terno, com uma gravata, com uma voz impostada, falando um monte de terminologia que só o teu colega do lado entendeu. Isso é comunicação efetiva? Cara, você falou para um público que é muito específico. Você falou para algumas pessoas que dominam esse assunto. Sim. Esse assunto ele ficou restrito no topo da pirâmide. Sim. É isso que você quer? Porque se for, tá tudo bem. Beleza. Tá tudo certo. Know your audience. Isso é primordial na comunicação. Sim. Vamos fazer uma palestra, Ciane? Vamos, legal, conversa lá com meu time fecha, não sei o que. Você tem uma palestra de tal, legal. Onde é? Lugar tal. Quem vai assistir? Pra quem é? É a primeira pergunta que eu faço. Ah, a galera quer que você fale de empreendedorismo. Bacana. Eu sempre puxo alguma coisa para comunicação, mas eu tô falando para empreendedores ou eu tô falando para pessoas que querem começar a empreender? A palestra é outra, cara. O jeito de falar é outro. Porque se são pessoas que já são empreendedoras, eu posso falar em... Pode entrar, Antônio. Já entrou? Tem um fogo aqui que... Que são pessoas que já são empreendedoras, eu posso falar termos mais técnicos, eu posso falar de lucro presumido, de lucro real, de fluxo de caixa, de um monte de coisa. Agora, se são pessoas que estão querendo começar a empreender, eu preciso começar a falar muito simples, cara. Muito simples, de um jeito muito mais didático. Então, eu acho que esse tipo de escolha do que falar e como falar é fundamental. De como é que você vai criar essa conexão, de como é que você vai chegar nessa pessoa. E acho que um outro ponto muito importante, eu vou te falar um negócio agora que eu acho muito engraçado, porque muita gente fica um pouco impressionado quando eu falo isso. Eu provavelmente vou ser um dos caras com a autoestima mais baixa que você vai conhecer na sua vida. Eu tenho um problema de autoestima muito grande, assim, muito grande. Profissional? Em todos os sentidos. Uhum. E eu acho que, muito por conta da minha história, por conta da infância, família, aquela coisa toda. E eu acho que esse foi o maior trunfo da minha carreira. Porque eu sempre busquei a perfeição para me autoafirmar. Para eu olhar e, de alguma forma, ter orgulho do que eu faço. E acho que isso fez eu sempre ser um cara alucinado por resultado, alucinado por querer conquistar sempre o melhor. E sempre mais, e sempre mais, e sempre mais, e sempre mais. Hoje, cara, eu tô com quase 40 anos, quase 20 anos de profissão, já fiz um monte de coisa. Graças a Deus já tenho algum reconhecimento ali no mercado. E às vezes eu me vejo conversando com pessoas e falando tal coisa, a Mari vira pra mim e fala assim, amor, respira, tá tudo bem, calma. E aí eu olho e falo, caramba, é verdade. Eu não preciso mais, de repente, ficar o tempo todo reforçando as mesmas coisas ou falando alguns conceitos, porque de repente tá tudo bem, eu já provei meu ponto. Mas isso foi sempre o meu motivador, isso foi sempre o que me jogou pra frente, pra bater na mesma tecla. Você canalizou positivamente um sentimento que te dava insegurança. Exato. Exato. Quem é pra você hoje, ou quem são as pessoas que você pode falar, que comunicador ou que comunicador incrível, assim? Ou foi? Sem juízo de valor. Sem, né? sem. Galera, uma coisa importante, eu sempre falo isso. Seguir é diferente da like. Né? Então, assim, eu preciso seguir políticos, pessoas da direita, da esquerda. Teu business, pô. Entendeu? Eu preciso seguir empreendedores, pessoas, às vezes, que podem ter sido envolvidas em polêmicas. Pô, mas dá uns like nas minhas coisas também, Ciane. Não, nas tuas coisas eu compartilho, você sabe disso. Mas é muito diferente você dar like. Seguir não é endossar. Dar like é endossar. Seguir não é, né? Boa. Então, sem nenhum juízo de valor, falando do comunicador. Lula, você falou nele. Cara, você já assistiu discursos dele, assim, ao vivo? Não. Eu já assisti muitos pra fazer reportagem, né? Tipo, sim, acompanhar eventos. Não assiste ao vivo, assim. O Lula é muito isso, assim. Ele é um cara que, de novo, gente, independentemente da questão política e tal. Ah, foi preso, não sei o que, você gosta do Lula. Não tô falando disso, tô falando como comunicador. Ele é um cara que, quando você ouve ele, você fala, puta que pariu. Não pensei nisso. Não olhei sob esse ponto de vista. Ou ele falou de um jeito, com uma energia, numa pegada que você fala, caramba, faz sentido. E depois você pode até pensar, não fazia sentido. Mas o jeito que ele falou, o jeito que como ele se posicionou e a conexão que ele fez no freestyle ali, você fala, caramba,
isso te envolve de algum jeito. Sim. Eu acho que ele é um baita de um comunicador. Eu acho que você é também, mas eu não vou parecer puxa-saco aqui, enfim. Eu acho que... Aí agora eu vou parecer puxa-saco. A Mari é uma baita comunicadora. Ela é top, pô. Baita comunicadora. Pra quem não sabe, eu sou noivo da Mari Palma, que é apresentadora da CNN também e tal. E eu e a Mari, a gente só virou um casal porque a gente acredita muito nisso. É muito engraçado, assim, cara. Eu e a Mari, profissionalmente, ao mesmo tempo que a gente fala para públicos diferentes e a gente tem alguns conceitos um pouco diferentes, eu sou muito mais ligado ao empreendedorismo, por exemplo, e a Mari é muito mais ligada a essa questão da comunicação autêntica. A coisa da conexão é central nos nossos discursos. Então a Mari é a pessoa que vai conversar com você, você vai ver muita verdade sempre no que ela fala, e isso faz com que a gente entenda que para você ter essa conexão da maneira mais efetiva possível, você precisa se mostrar falível. Então eu vou vir aqui para você. Você precisa mostrar que você é uma pessoa que erra, que você é uma pessoa que tem seus medos, tem suas frustrações, tem suas angústias. Então eu falar para você que, putz, eu tenho uma questão com a minha autoestima, isso me expõe pra cacete, cara. Isso vai fazer com que muita gente que tá olhando vai falar assim, nossa, puta, ele não é o cara foda que eu imaginei que ele fosse. Mas para muitas outras pessoas, cacete, eu vou começar a seguir esse cara porque esse cara ele não é inatingível. Você entende a diferença? Entendi. Quando a gente se coloca como alguém perfeito e é o que o Instagram é, a gente só fala do que a gente triunfou no Instagram. A gente não fala do que a gente fez de ruim. Um dos meus grandes objetivos profissionais é em breve fazer um evento só para pessoas fodidas falarem os erros que elas cometeram. E falar as empresas que elas quebraram. Caralho, que animal, velho. Eu sou louco pra fazer. Eu vou fazer isso muito em breve. Eu não quero falar porque o que você é, o quanto você é foda, eu já sei. Eu quero falar os tombos, eu quero falar os tombos que você tomou. Porque é aí que eu vou aprender, porque eu não vou cometer esses erros. Isso aí vai... tá louco, isso é bizarro, tá? Aliás, puta, eu não devia ter falado, né? Porque pode ser que eu perca essa ideia, alguém vai roubar essa ideia e fazer antes, né? Ô, velho, mas sem sacanagem. Faz isso, eu vou fazer, tá no radar, tá? Já tá no papel já. Cara, ia ser um tesão, cara. Você participa, você palestra? Tem Não, por favor, cara. Isso. Porque eu gosto, cara. Eu falo muito sobre saúde mental também no meu perfil. Porque eu acho que é o grande problema da humanidade hoje. Você é ligado nisso, né? Eu sou muito ligado nisso, assim. Eu sofro de ansiedade. Eu já tive crises de depressão muito severas por conta de quantidade de informação, problemas pessoais, problemas familiares, não dar conta de tudo que está acontecendo. Então tem um acompanhamento com uma profissional incrível, uma psiquiatra de alta performance. É muito, muito legal assim, o trabalho que a gente faz. É muito voltado para isso, para pessoas extremamente inquietas, empreendedoras e que fazem 500 milhões de coisas ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo é para segurar a onda e falar, de repente vamos por aqui, vamos pensar assim, vamos fazer desse jeito. Uma coisa muito, muito estratégica. E as pessoas não cuidam da cabeça, Joel. Cara, um repórter que dá notícia ruim todos os dias fica doente? Demais, cara. Demais. Eu tô lembrando de um momento que, putz, cara, a gente foi aí assolado, devastado pelo Covid em 2020. E aí eu assistia os programas, queria, tá por dentro. E eu via o jornal... Qual é o Jornal da Tarde da Globo, gente? É Jornal... Jornal Hoje. Jornal Hoje. É Maju? Da Maju, isso. E, cara, eu vi, acho que a Maju, durante um ano, todo dia falando do Covid. E eu falei, cara, Maju tem que cuidar da cabeça dela, senão vai ficar doente, meu. É isso. Imagina, oi, boa tarde, mas não sei quantas mortes... Caraca, boa tarde, não sei o que, mas as mortes aumentaram. Boa tarde, as mortes aumentaram. Cara, todo dia, imagina, cara. Agora vamos falar de economia. Crise. Tantos empregos perdidos. Inflação a mais de 10%. Existe algum dado disso, por exemplo, o quanto que dá uma notícia ruim... tem provocado, sei lá, alguma questão, sei lá, psicológica? Não, isso é total. Em jornalista. Cara, existem dados de jornalistas que, assim, hoje eu não sei como é que esses números estão, mas há alguns anos a gente sabia que das profissões que estavam mais suscetíveis à pressão e a essas questões de cobrança, jornalista, ele só não estava na frente de controlador de voo. Olha que coisa louca.
controlador de voo, o cara que decide se o avião vai pousar ou decolar. Olha a responsabilidade de um cara desse. Logo depois vem a jornalista. Então, a gente é um bicho que está exposto muito à pressão o tempo todo. E um pouco desse movimento de carreira que eu fiz foi por isso também, João. É mesmo? Foi por isso também. Foi porque eu estava me sentindo muito, muito imerso em questões muito complexas. E eu tinha muito medo de não dar conta em algum momento. E eu não dei conta em vários momentos. Emocionalmente. Emocionalmente. Porque aqui abriu a boca, você manda bem. Você fala. Você E na fala. frente da câmera você tem que estar bem. Tá, mas depois aqui... Depois, cara, você se afunda. Então, por exemplo... Porra, legal isso, meu. Foram muitas crises que a gente passou nos últimos anos no Brasil, cara, do ponto de vista econômico. E no Jornal Nacional eu era muito ligado à economia, porque eu tinha muito essa coisa de traduzir aspectos econômicos, traduzir informações, deixar de um jeito que as pessoas entendessem. Cansei de receber informação de seguidores dizendo assim, caramba, pela primeira vez eu descobri que IPCA é inflação. Porque você não falou só IPCA, você disse que o IPCA era inflação, que são sinônimos. E essa era a mensagem que eu mais gostava de receber, porque eu falava, caramba, essa pessoa entendeu. Mas era sempre para falar que a inflação estava alta, era sempre para falar que, cara, o que aconteceu na Petrobras destruiu a cadeia de petróleo e gás, era sempre para falar que a taxa de juros do cartão de crédito estava mais alta do que nunca, que pelo CAGED do governo a gente tinha perdido muito mais empregos do que ganhado. Então, assim, chega uma hora que você fala, cara, meu Deus, e aí, o que é de bom? O que está acontecendo de legal no mundo? Caramba, eu preciso ter sopros de felicidade. E a nossa profissão exige que a gente trabalhe muito. Então, tipo, eu não tinha horário fixo de trabalho. E você sempre fica naquela angústia. E você sempre fica naquela coisa de, caramba, quando é que eu vou conseguir cuidar de mim? Uhum. E esse movimento de ir para o selo soft da CNN, de mergulhar de cabeça no empreendedorismo, pensar em outras coisas, abrir um pouco mais o meu leque, foi muito por conta da minha cabeça também. Foi um movimento para tentar cuidar mais da minha cabeça. E que é um movimento que as pessoas não fazem. Quantas pessoas você conhece, Joel, que são super... eu vou usar o termo bem-sucedidas, mas eu não concordo que elas sejam, mas bem-sucedidas do ponto de vista profissional e financeiro, que estão em grandes empresas, que ocupam cargos altíssimos, que todo mundo paga um baita pau, mas essa pessoa é extremamente infeliz. Pô, já bateu umas duas aqui na minha cabeça. Pelo menos, né? De bate-pronto. Assim, papum, já veio dois. De bate-pronto. Essa pessoa sabe que ela é infeliz, essa pessoa sabe que a vida dela não é legal, que não é saudável, essa pessoa não faz absolutamente nada pra mudar isso, cara. Absolutamente nada. Qual a graça da vida assim? Você entende? Então, cara, nesse ponto eu sou muito grato à Mari, porque a Mari foi a pessoa que virou pra mim e falou, cara, calma. Você não precisa conquistar o mundo. Você não precisa chegar onde você quer em 2 anos. Calma. E se você não chegar, olha pra trás, velho. Olha de onde você saiu, cara. Sim. Você saiu de uma família super pobre, de um contexto completamente diferente. Olha o que a gente já conquistou. Aí às vezes eu paro e falo, caraca, é verdade. A gente precisa comemorar o que a gente já tem, cara. A gente só fica querendo buscar, construir, fazer. Acelerar, abrir empresa e fazer não sei o que e tal. E às vezes a gente não para, respira. Eu acho muito legal que você fala muito da Lala, você fala muito da questão dos teus filhos e tal. É isso, cara. Olha pra dentro. Calma. Tem uma frase que aparece muito e que dispara essa ansiedade nas pessoas, que é assim, ó, o melhor está por vir. Nossa. Caracas. Pô, cara, você consegue uma coisa, foi top aquela coisa. Bom. Nunca tá bom. Nunca tá Ou bom. assim, continua, menino, você está no caminho. Porra, cara, qual vai ser o dia que eu vou atravessar a faixa e falar, cheguei? Sabe outra coisa que eu odeio, assim, e que agora eu vou contrariar um monte de gente que eu gosto, que é amiga, que é próxima? Trabalhe enquanto eles dormem. Cara, durma enquanto eles trabalham. Porque você precisa estar descansado. É muito bom. Você precisa estar descansado na hora que você for trabalhar. Muito bom. Qual que é o rendimento de uma pessoa que trabalha 18 horas por dia, cara? Não tem. A performance está no descanso, cara. Entendeu? Tem que descansar. Você pela tua carreira como descansar. esportista, você sabe disso melhor do que ninguém. Tem que dormir, pô. Como é que era o teu desempenho numa competição no momento em que você tinha treinado até a exaustão no dia anterior? Não dá tempo de Não dá recuperar. tempo Você de chega recuperar. dolorido, machucado. O músculo tem que recuperar, Tem né? que recuperar, tem que Chega uma hora na dormir. academia que o instrutor fala, não, cara, amanhã você não vem porque o teu músculo precisa ter recuperação e tal. Tem que dormir, tem que comer, tem que relaxar, meu. Então, porra, trabalha enquanto eles dormem? Isso é saudável, cara? Pelo amor de Deus, gente, calma, vamos ser responsáveis na comunicação. Vamos ser responsáveis com o que a gente está comunicando para as pessoas. Muito bom. Comunicação é responsabilidade, cara. Ó. Como é que eu vou falar esse tipo de coisa para as pessoas, entendeu? Então, acho que essas duas palavrinhas são fundamentais, conexão e responsabilidade.
Comunicação é responsabilidade. É tipo, tem uma coisa que eu não concordo, né? Que alguns comunicadores falam. Eu sou responsável pelo aquilo que eu digo e não por aquilo que você Discordo entende. totalmente. Total. Discordo Eu totalmente. sou responsável pelo que eu digo porque você entende. Exato. Entendeu? Errado, a comunicação minha tá errada. Exato. Então é uma coisa, pô, complexa, meu. Porque uma coisa que eu gosto de dizer também é a seguinte: se você acha que um assunto é muito complexo e não é para você, é por dois assuntos. Ou porque você não estudou o suficiente esse assunto, ou porque nunca ninguém te explicou esse assunto direito. É isso. Então, a partir do momento que alguém te explica... Eu vou dar um exemplo muito claro. Tá muito legal isso, cara. No business, eu gosto muito de falar sobre assuntos extremamente complexos, do ponto de vista de economia e negócios. Se você não entendeu, ou porque alguém não te explicou de maneira simples. Exato. Ou porque você não estudou suficientemente. É isso. Então, assim, a gente fez um programa sobre NFT há pouco tempo. Caraca, vou anotar essa. Vai falando aí. Porque assim, a cabeça é boa pra ter ideia, mas pra lembrar Exato, papel. Eu sou igual. Papel é bom pra lembrar. Eu sou igual. E a gente fez um programa sobre NFT, porque, cara, NFT eu acho que é um negócio que vai... Eu sou muito ligado em tecnologia também, né? Eu gosto demais. E NFT eu acho que é um negócio que pode dar muito ruim, de diversos pontos de vista, porque eu acho que tem muita gente usando a tecnologia do jeito errado, mas pode resolver inúmeras dores que empreendedores têm. Inúmeras dores. E eu falei, a gente precisa fazer um programa sobre isso, mostrar o que já tem de negócio, de business, de grana, e mostrar para as pessoas que NFT não é necessariamente você vender uma obra de arte por 100 milhões, porque as pessoas estão entendendo NFT assim. E não é só isso, é muito mais do que isso. Puta, mas como é que a gente vai explicar NFT? Eu falei, a gente vai fazer uma crônica de abertura, a gente tem mais ou menos um modelinho ali que a gente chegou no business que funciona demais. Assim, é uma crônica de abertura apresentando o assunto, tentando explicar do jeito mais simples possível. Uma entrevista com um super especialista no assunto, uma entrevista com um case legal no assunto e uma entrevista com alguém que vai falar sobre aquele assunto dentro do mercado financeiro. Então, o cara vai falar, sei lá, quais são as empresas que têm capital aberto ou como é que o mercado financeiro reage a esse tipo de coisa. Aquele especialista é a autoridade que vai chancelar o que a gente está falando, ou vai fazer a gente mudar de opinião. E o case que está dentro do assunto, que pode ser uma empresa, que pode ser alguém que tá mexendo. E a crônica de abertura eu sempre tento quebrar a cabeça junto com os editores, junto com o Naka, que é o Fernando Nakagawa, que apresenta comigo, que virou um irmão de vida, assim, além de ser um dos analistas de economia mais brilhantes que eu já conheci na vida, porque se comunica de um jeito muito simples. A gente quebrou a cabeça e a gente chegou na seguinte conclusão. Eu falei, gente, vamos num cartório. Vamos fazer imagens num cartório. Eu preciso de imagens de carimbo, eu preciso de imagens de selinho de autenticação de assinatura. Vamos abrir firma, vamos, não sei o quê. Uhum. Por que é isso? Porque, cara, o NFT nada mais é do que aquele selinho da assinatura autenticada. É isso. Explica NFT da maneira que qualquer pessoa entenda. Cara, NFT nada mais é do que um certificado de que esse papel aqui com essas coisas que você escreveu, de fato é seu. Ponto. Significa que ninguém mais vai ter? Não, eu posso ter, porque, eu vou virar aqui e falar assim, putz, o Joel fez essas anotações, tirei a foto. Eu tenho a foto. Mas significa mas você não tem o certificado. Que a propriedade é minha? Não, por quê? Porque o NFT está aqui. É isso. É tão simples quanto isso. Foi simples. É tão simples quanto isso. E a gente tem a mania de dizer que é o seguinte, as pessoas explicam assim, NFT significa Non-Fungible Tokens. Significa o seguinte, tokens que não fungíveis. É um token não fungível. Que porra é isso? Quando a gente fala Essa de um palavra token existe? não fungível, significa que é algo não fungível. Porque, por exemplo, essa garrafa ela é fungível. Cara, fungível, quantas vezes você já ouviu essa palavra, irmão? Você pode até falar disso, mas a primeira explicação tem que ser a mais simples possível. Porque você já pegou a pessoa já entender. Então é isso? Então o que a gente falou? Imagina que o cartório, quando você olha, é o blockchain. Ok. Porque o blockchain é a tecnologia que vai fazer alguma coisa chegar na outra ponta, sendo validada por uma porrada de gente. Então esses validadores que estão ali trabalhando no blockchain, para olhar essa operação aqui financeira e falar, essa operação financeira é real. Saiu do Joel e vai chegar no Ciane. Eu valido. Esse cara, ele é o cartorário. Ele é o cara do cartório que está dizendo que realmente a assinatura é do cara que está aqui. Certo. Só que isso não é o NFT, isso é o blockchain. Então o blockchain é o cartório. Ok. O NFT é o selinho. Animal, velho. É o selinho quando eu assino, sabe? Eu preciso... eu tô te dizendo que é seu. Registrar a assinatura, como é que a gente fala? Autenticar. Autenticar, né? Então é isso. A autenticação não é um selinho Aham. holográfico ali? Aham. Isso é NFT, cara. Isso é o NFT.
Você tem aqui uma obra de arte do Michael Jordan. Isso significa que essa é a tela do artista? Não. Isso significa que é uma representação dessa tela. Tá. Agora, a tela está na casa do artista. Por que uma NFT, então, do selinho... Por que esse selinho vale tanto? Em que sentido? Porque ele vale tanto em vários sentidos. Por que, Em por vários exemplo, por que tem gente que paga tão caro por esse selinho aí? Você gostaria de ter um quadro com uma foto da Mona Lisa na sua parede? Sim. Ela vale a mesma coisa do que o quadro que está no Louvre? Não. Ponto. Porque não é único. Porque não é raro. Cara, então, isso foi... Você explicou de maneira simples. É isso. Né? Então, você ter uma foto, você pode pegar a mesma moldura do quadro da Mona Lisa que está no Louvre. Você pode fazer a foto, usar uma impressão com mais definição possível. Ok. E você coloca isso naquilo na parede. Significa que você tem a Mona Lisa? Não. Então, o que é a Mona Lisa que está no Louvre? É uma peça única e real e que vale muito. É um NFT. É uma NFT. Ponto. Ela não é fungível. Tão simples quanto isso. Cara, você explicou de maneira simples. Acabou. Essa é a minha função como comunicador. Se eu expliquei do jeito que as pessoas entenderam, é que você já sabe que é NFT, obviamente. Mas assim, cara, se a gente tá num papo assim, aqui com uma pessoa que não faz ideia do que é, e eu explico e a pessoa entende, pô, eu fico feliz. Eu falo, pô, muito legal, eu consegui comunicar. Eu curti você explicando blockchain como se fosse um cartório. Porque é isso, cara. Pra quem não sabe o que é blockchain, eu acho que é o jeito mais fácil de explicar. Porque, cara, blockchain o próprio nome já diz, né? Blockchain. É uma corrente de blocos. Então significa que é como se eu pegasse esse papel, rasgasse ele em 10 pedaços, pegasse esses 10 pedaços e espalhasse para 10 grupos de cartorários. E esses cartorários vão olhar e falar: ah, faz sentido, esse é aquele papel do Joel mesmo. Vai para frente. Vai para frente, vai para frente, vai para frente, vai para frente. E o vai para frente até chegar na pessoa que tem que chegar. Sim. Só que são vários pedacinhos. Então, se no meio do caminho tiver um cartorário sacana ali e que quiser dizer, ah, não, vou ferrar aqui essa operação, é só um pedacinho. E tem vários outros cartorários que vão dar ok. Então, aquele cara não vai conseguir ferrar essa operação. Sim. E aí, lá na frente, todos os pedacinhos se juntam e esse papel, desse jeito, com essas anotações, chegou na pessoa que tem que chegar, aprovado por um monte de gente. Então, tá validado, tá tudo certo, é o papel mesmo. E se tiver um NFT junto dessa história... Pô, de fato é o certificado de propriedade que prova que aquilo é aquilo mesmo. É isso, cara. Agora, se eu for falar do blockchain, que são validadores espalhados pelo mundo inteiro, com uma tecnologia XPTO que vem daqui, cara, você vai falar para sua bolha. Você vai falar para o seu colega. A gente volta àquela discussão no começo da conversa. O teu colega vai bater palma. O cara do TI, o cara da tecnologia. Puta, tu manja muito, hein? Porra. Você usou um monte de termo aí, você falou um monte de coisa que, puta, tem que manjar muito pra saber. Sim. Só que pra falar sim, você também tem que manjar muito. Aí é que tá. Tem que manjar mais. Tem que manjar mais. Porque além de saber, você tem que saber e traduzir. Que é uma puta de uma habilidade. É muito difícil, cara. É muito difícil. Uma das reportagens mais legais e mais reconhecidas, assim, que acho que essa reportagem foi um grande divisor de águas, assim, pra mim. Eu já estava no Jornal Nacional e a gente recebeu um relatório sobre competitividade internacional, que é um relatório que é feito todo ano, né? São vários países que participam desse levantamento, 60 e poucos países na época, hoje eu não sei como é que tá, mas é mais ou menos a mesma amostragem sempre. E esse relatório ele pega, é de uma entidade internacional, e ele pega uma série de indicadores e por meio desses indicadores ele diz o quão competitivo no cenário internacional econômico um país é. Pô, que legal. É muito legal isso. E isso serve para investidores estrangeiros. Isso é um baita indicador assim, mundial para fazer negócios, né? E investimentos. Cara, eu peguei aquele relatório junto com a minha editora Cíntia Borsato na época, que foi uma grande parceira também de reportagens assim mais explicadas e tal. E eu falei, caramba, Cíntia, como é que a gente vai fazer isso de um jeito legal? Putz, Ciane, vamos pensar aqui, vamos fazer de repente uma parede de tijolos e cada indicador é um tijolo. Eu falei, putz, não, mas os tijolos são todos iguais, os indicadores são diferentes e tal. Aí eu parei e falei, cara, em vez de pensar em reinventar a roda, vamos fazer a coisa mais simples do mundo? Vamos pensar numa receita de bolo? Vamos. Beleza. Ela era super especialista em economia. Eu falei, cara, quais são os pontos aqui que você acha que são mais importantes? Esse. Chegamos em 7 indicadores. Cara, desemprego, inflação, uma série de coisas. Aí eu falei, legal, então agora a gente precisa de um bolo com 7 ingredientes. Aí olha que coisa louca, assim, uma reportagem de economia pro Jornal Nacional, a gente começou a ligar pra tia, pra mãe, pra avó, atrás de receita de bolo com 7 ingredientes.
Aí ela conseguiu, acho que uma tia dela que tinha uma receita de bolo de banana com 7 ingredientes. Legal. Manda a receita, mandou a receita. Quais são os ingredientes? São esses. Vamos começar a fazer correlações dos ingredientes da receita de bolo da sua tia com esses indicadores. Açúcar. Açúcar é juros. Porque açúcar é bom, mas açúcar demais acaba com a receita. Juros são importantes para a economia, mas juros demais ferram a economia. Então, legal, é açúcar. Então, a receita que a gente vai fazer, a gente não vai colocar a quantidade de açúcar que a receita manda. A gente vai pôr muito mais. Porque os juros brasileiros não estão seguindo a receita correta. Certo. A farinha que a gente vai usar, que era uma questão muito mais da base, né, da questão estrutural do país. Todo bolo tem que ter farinha. Tem que ter farinha. Só que a farinha do nosso bolo não é a farinha ideal, é uma farinha empelotada. É essa farinha que a gente vai usar. Tá. A banana que a gente vai usar, que é o ingrediente principal, vai ser uma banana podre. Porque ela representa corrupção, que é um indicador importante. O nível de corrupção do Brasil era altíssimo. Putz. O fermento que a gente vai usar é muito menos do que diz a receita. Porque naquele momento o Brasil tinha crescido 0,1%. Então a gente pegava uma colherada na imagem, assim, em vez de colocar a colher inteira de fermento, a gente dava só um tequinho. E tudo isso junto com arte e tal, e a gente fez o quê? A gente ligou para um chefe de cozinha super renomado e falou, cara, você pode fazer uma receita que não vai dar certo? Para ser nosso parceiro, explicamos o conceito e tal, e o cara topou. A gente levou até lá todos os ingredientes, a gente gravou, fez a receita desse jeito, eu fiz o roteiro, um texto sempre fazendo essas relações, explicando tal, não sei o quê. E a gente pegou esse bolo e colocou no forno. E a gente assou esse bolo. E esse bolo ficou, obviamente, horrível, ficou muito feio. Sim. Ficou pequeno, porque ele não cresceu, tal, não sei o quê, banana podre, aquela coisa toda. E aí o que eu fiz? Eu falei, bom, esse aqui é o bolo do Brasil. O Brasil assa esse bolo, porque todos esses indicadores são tão errados, tão esquisitos. Eu falei, pô, o que é o cenário internacional? O que é o mercado? É uma vitrine. Aí a gente foi na Galeria dos Pães, cara, uma padaria, animal aqui de São Paulo. Pegamos uma prateleira com bolos lindos e eu coloquei o bolo lá na prateleira. Virei pros caras, pro gerente e falei assim, eu posso ferrar tua prateleira por 2 minutos só pra fazer uma imagem aqui? O cara, pelo amor de Deus, você vai pôr esse lixo na prateleira aqui, cara. Não é 2 minutos. A gente não deixa nem os clientes chegarem. Coloquei. E aí na arte a gente colocou uma bandeirinha em cada bolo lindo e falava, esse aqui é o bolo dos Estados Unidos, que tá na primeira colocação. Esse aqui é o bolo da Dinamarca. Esse aqui é o bolo da Suécia. E esse aqui é o bolo do Brasil. É assim que o Brasil se coloca na vitrine mundial. E por isso que a gente tá nas últimas colocações. Animal, velho. Então, assim, puta matéria. Foi a primeira vez que muita gente falou, cara, é a primeira vez que eu entendi esse relatório. É a primeira vez que eu entendi esse assunto. É a primeira vez que alguém me explicou do jeito certo. Você pensa desse jeito? Você pensa de maneira simples? Muito, sempre. Então você leva pro teu trabalho o teu jeito de ser, né? Sempre, muito. Pô, explica isso de uma maneira simples. É que você já consegue pegar uma coisa complexa e explicar de forma simples. É isso simples. que eu faço há quase 20 anos. Né? A minha cabeça pensa desse jeito. O André tá aqui, trabalha com a gente lá na Ubu. É ou não é assim, André? Né? A gente está acostumado sempre a fazer esse tipo de coisa, a traduzir as coisas. E é isso que a gente vende para os clientes nas nossas produções de conteúdo. Simples. As pessoas precisam entender, cara. Você acha que por exemplo, qual é qual é o indicativo do outro lado que a coisa foi simples? É a compreensão rápida? É o clique? É o putz? Entendi. É isso? É a reação da pessoa? Sabe o que eu mais gosto de ouvir? Ah, mas é só isso. Sabe? Quando você pega um negócio que parece um bicho e a pessoa fala, ah, mas é isso? Pô, é isso. Não, mas e tal coisa? Não, tal coisa é usada desse jeito, mas nesse contexto. Puta, sabe o cara levou 3 horas pra me explicar um negócio que você explicou em 1 minuto? É isso. É isso, eu gosto muito de ouvir esse tipo de coisa. E graças a Deus eu ouço muito. E eu fico muito feliz que eu falo, pô, foi eficiente. Sabe o que eu fazia? Sabe que eu fazia uma coisa muito legal? Desculpa te interromper. Eu tinha o hábito de sempre que eu fazia uma reportagem no Jornal Nacional sobre um assunto aparentemente muito complexo, eu saía da TV, a reportagem ia pro ar, não sei o que tal, às vezes abria o JN e tal. Pô, que legal, palma, porque era legal pra São Paulo, tinha uma coisa entre as praças ali e tal. Aí todo mundo curtia, bacana. Eu ia pra casa, entrava no carro, colocava o celular no Viva Voz e ligava pra quem? Dona Maria Cristina Ciani, minha mãe. Minha mãe, ela foi... agora ela aposentou, né? Falei, mãe, para de trabalhar, pelo amor de Deus, coitada. Só trabalhou a vida inteira. Segurou todas as muitas buchas do meu pai. Foi uma guerreira, então faço tudo pela minha mãe hoje. E eu tinha o hábito sempre de ligar para ela e falar, mãe, tudo bem? Tudo bem? Assistiu? Ai, assisti, filho. E aí? Ai, tava lindo. Tá bom, mãe, legal. Agora tira a coisa da mãe. Me fala o que você entendeu. Porque minha mãe ela não tem curso superior.
Minha mãe foi ambulante, ela tinha carrinho de bebida na praia de Caipirinha, bem em frente à Conselheiro Nebias ali. Ficou muitos anos com carrinho ali. Teve carrinho de pastel, trabalhou em comércio a vida inteira. Cara, sempre foi muito batalhadora. E é uma pessoa inteligente, né? Porque um negócio muito importante que as pessoas confundem muito. Inteligência e conhecimento são coisas completamente diferentes, né? Se a pessoa tem conhecimento, ela não necessariamente é inteligente. Eu já vi muita gente ignorante, PhD, pós-doutorado em alguma coisa. Perfeito. Né? Então, minha mãe é extremamente inteligente. Ela não teve muito conhecimento na vida. Ela não teve oportunidade de estudo como eu tive. Como eu cavei. E eu perguntava para ela. E ela raramente entendia 100%, porque putz, a gente tinha sempre ali 2 minutos para falar de assuntos complexos. Então, era muita informação. A retenção, você não pode esperar que vai ser 100%. Mas eu sempre percebia que ela entendia o contexto. Que ela sabia do que eu estava falando. Que ela tinha sacado a mensagem principal. Sim. E aí, desse dia eu ficava feliz. E acontecia, eventualmente, dela não entender. Ou dela ter entendido uma outra coisa. E ali eu falava, hoje eu errei. Da próxima vez eu preciso falar ainda mais simples. Eu preciso... O que você não entendeu, mãe? Puta, na hora que você falou disso, eu fiquei um pouco confusa. Eu falei, putz, na próxima vez eu vou explicar isso de outro jeito. Animal. E aí que eu aprendi. E aí que eu... Esse era o meu verdadeiro termômetro. Não o meu colega. Porque falar de NFT contigo é muito fácil, velho. Você tá nesse mundo. A gente tá aqui, porra, no Grupo Primo, que, cara, é basicamente tecnologia. É o business de vocês. Sim. Agora, falar com uma pessoa que não faz ideia do que é isso, que é completamente de outro universo. Que é 99%. Que é 99% da população. Esse é o nosso desafio, cara. O cara quer estar no mundo da NFT. Ele quer fazer parte desse movimento. Ele não quer ficar de fora desse barco. Mas ele fala, mas eu não consigo nem entender o que é. É isso. E aí eu vou assistir uma fala. E aí eu não entendi, piorou. Piorou. E acontece muito, né? Deixa eu assistir um vídeo aqui no YouTube pra entender o assunto. Aí você pega um puta teórico, às vezes pessoas com milhões de seguidores, cara. Cara, aconteceu isso comigo tem 2 dias. Eu fui ver um vídeo de uma pessoa, porra, ultra inteligente no YouTube que ia falar sobre por que o Will Smith... Alguma coisa do Will Smith. Cara, que vídeo complexo. Dá uma volta aí não sei o quê e blá blá blá. Eu não fui até o fim. Eu falei, pô, cara, era um homem. Pô, tá difícil de entender, cara. E olha, eu não sou nenhum bobo não, mas pô, vai logo, chega Agora, rápido. se você que tem a expertise que você tem, que tem o currículo que você tem, não entendeu, você imagina a média brasileira, que infelizmente não é uma média em termos culturais muito alta, em termos de estudo muito alta. A média, né? Quando a gente vai pro Brasilzão mesmo. É para essa galera que eu quero comunicar, cara. É essa galera que eu quero educar. Essa é a minha função como comunicador. Na boa, você é brother, mas você não é o meu público. Não sou. Você não é. O meu público é o cara que não faz ideia daquele assunto. E é esse cara que eu quero atingir. Porque aí eu vou estar cumprindo uma outra coisa que eu acho que ficou muito banalizada hoje, que é o meu propósito como comunicador. Todo mundo fala em propósito hoje, né? Mas acho que muita gente usa isso de um jeito muito banal e de um jeito muito errado. Sim. Propósito é uma coisa muito séria, cara. Propósito tem que ser o teu norte, tem que ser a tua estrela guia. Sim. E, porra, se eu sou comunicador, eu tenho que ter eficiência no que eu faço. E a eficiência não está em quem já sabe, a eficiência está em quem não sabe. Essa é a métrica. E é por isso que todo comunicador também é um educador e tem que entender isso, cara. Isso tem que estar na nossa veia, a gente tem que educar, essa é a nossa função. O nosso país... tem situações merda como a gente vive porque as pessoas não têm educação, porque as pessoas não entendem de política. Política é um negócio extremamente simples. Só que ninguém sabe explicar essa merda. Você entende? Sim. As pessoas não entendem de economia no Brasil. E sabe quem não entende de economia, João? É a dona de casa que é a melhor planejadora financeira do mundo, que faz milagre com o salário mínimo. O que ela faz é orçamento, cara. Exatamente. O que ela faz é fluxo de caixa. O que ela faz é o que eu vi Paga as contas em dia, não atrasa, não é inadimplente. É o que eu vi minha mãe fazendo a vida inteira, cara. Se virando com um salário de fome, educando, sabe? Criando 2 filhos de uma loucura absurda. Sim. Porra, minha mãe manja de economia, não sou eu. Eu manjo de terminologia, eu manjo de coisas que eu aprendi em MBA e tal. Sim. Mas é ela que manja de economia. Se eu não souber explicar a economia pra ela e ela achar que a economia é complexo... e se desconectar do que está acontecendo no noticiário, nosso país não vai melhorar nunca, cara. Ciane, eu costumo falar, eu sempre dou um exemplo da minha mãe. Minha mãe estudou até a 5ª série. Onde você morava, em Santos? Eu morava no Canal 5. Sabe onde eu morava? Atrás do Santa Cecília, na Bento de Abreu. Ah, é? Atrás do Supercentro. Caraca. Virou papo de brother aqui já, né?
Qual a rua, não sei o quê. Putz, cara, Santa Cecília. Simples, só 20 anos na minha Só vida. isso, exatamente, só isso, né? Putz, meu, eu morava ali. Minha mãe mora até hoje lá, né? No Canal 5, ali na Aureliano Coutinho. E minha mãe nunca leu nenhum livro de finanças. Estudou até a 5ª série e é um crânio. Minha mãe me disse a coisa mais requintada sobre finanças que está em todos os livros de finanças. É uma frase. Filho, quem guarda tem, quem não guarda fica sem. Que é uma coisa mais simples do que isso, brother. Pra você entender. O que é o balancete de uma empresa, cara? Quem guarda tem, quem não guarda fica sem. Quantas vezes você já ouviu as pessoas falando que o Uber dá prejuízo? Várias vezes. Quantas vezes você vê alguém explicando por que o Uber dá prejuízo de um jeito eficiente que as pessoas realmente entendam? Porque, pô, dá prejuízo e aumenta o valor de mercado e não. Essa Mas conta não tá fechando. como é que uma empresa que tem tantos bilhões de prejuízo, que fecha tanto no vermelho, vale tanto e chega em tantos lugares, consegue fazer a promoção que eu vejo no meu aplicativo? Cara, as pessoas só falam a notícia. É a antinotícia. Porque a manchete é: o Uber fechou as contas com, sei lá, 3 bilhões de dólares de prejuízo. E acabou. Não dá pra gente dar uma notícia desse jeito, cara. A gente precisa dizer que o Uber deu prejuízo mais uma vez, porque isso faz parte de uma estratégia de expansão e que ele capta dinheiro no mercado, que quando começar a ganhar, vai ganhar sim um absurdo, porque já dominou o mundo e tal. Tem que explicar a lógica por trás das coisas, cara. Como que eu não tô tendo lucro, tô capturando dinheiro do mercado, os investidores colocam dinheiro num negócio que não tem lucro, e o dono da empresa não tira dividendo, e ele fica com salário baixo, e aí tem um cash burn. O que... Mas não... que as pessoas falam que é cash burn, mas não falam que é gastar. Quer gastar, quer torrar dinheiro. Exato. Então, peraí, eu não tiro dividendo. O que é dividendo? Exato, é isso, cara. E aí eu gasto meu dinheiro, aí o cara me dá mais dinheiro. Qual a lógica por trás É isso, disso? exatamente. Qual é a lógica por trás disso? A gente não fala. A gente se limita à notícia do deu prejuízo. E aí, quando você fala que deu prejuízo, as pessoas entendem outra coisa. As pessoas entendem que a empresa não é saudável, entendem que o negócio não é legal, começam a achar que startup é uma merda, começam a achar que isso não dá certo. E aí, o que você faz? Faz com que as pessoas se desconectem do assunto. Mano, primeiro que esse nome startup já é ruim, né? Já é ruim, cara. Eu tenho uma startup. Já é ruim, velho. Fala pra entendeu? minha mãe. Ô mãe, pô, a gente podia pegar uns dinheirinho aí e investir em umas startups. Como é, menino? Deixa meu dinheiro lá no banco, que o meu gerente sabe o que faz com ele. Entendeu? Cara, o negócio que eu fiz uma vez com o Naka, eu e o Naka, a gente ficou muito próximo, e o Business, o embrião do Business, ele nasceu no Live, que era o jornal que a gente apresentava, e o Naka era analista, e eu e a Mara, a gente sempre conversava com ele, tentava sempre traduzir muitos assuntos e tal. Ali eu falei, puta, eu preciso colar nesse cara. Eu preciso colar nesse cara, porque ele é um gênio em economia, ele fala do jeito que eu falo, eu gosto de economia, gosto de explicar, eu preciso colar nesse cara. E aí nasceu o Business, foi assim. E eu lembro até hoje, cara, a gente tava falando sobre fundos imobiliários. Os fundos tinham subido na pandemia, tinham caído na pandemia, porque vacância de escritórios, todo mundo foi para home office, tinham muitos fundos imobiliários que eram lastreados em prédios comerciais e tal. E, putz, o investimento em fundo imobiliário estava muito ruim. Eu falei, cara, antes de falar disso, a gente vai explicar o que é fundo imobiliário. Eu virei pro meu estagiário e falei assim, cara, era o Rafão na época, eu falei, Rafão, tem uma missão pra você. Tipo, o jornal entrava no ar 11 horas da manhã, sei lá, cheguei 8 da manhã pra ele e falei assim, você vai me arrumar um tijolo. Ele olhou pra mim e falou, o quê? Eu falei, você vai arrumar um tijolo. Vai na Paulista, se ele ficar na Avenida Paulista aqui em São Paulo, né? Vai na Paulista, cara, acha uma obra aí, me traz um tijolo. E aí expliquei pra ele o conceito, né? Porque não faria o menor sentido o moleque achar que eu tava sacaneando ele, aquela coisa babaca, né? Que ainda existe de, vai zoar o estagiário, que é uma babaquice, né? Aí eu, não, deixa eu te explicar o que é pra você não achar que eu tô te sacaneando. Ah, puta. Aí ele comprou a ideia imediatamente, em 10 minutos ele me voltou com o tijolo na mão. Beleza. E eu não falei a ninguém, porque eu não falava pra ninguém algumas coisas que eu ia fazer, porque as pessoas tinham muito medo de sair da caixa. Muito medo. E eu comprava sempre o risco de errar. E errava muitas vezes, e tá tudo bem. Então isso aqui não funcionou, vamos fazer de outro jeito. O que eu fiz? Entrei no ar, escondi o tijolo, coloquei o tijolo embaixo da bancada e esperei o momento do Naka entrar. Quando o Naka entrou, e não falei nem pra ele. Ô Naka, mas vamos explicar o que é fundo imobiliário antes de falar disso? Vamos! E ele começou de um jeito extremamente didático no discurso que ele tem e consegue. Cara, o fundo imobiliário é como se você comprasse um pedacinho de um imóvel. Você compra ali um papel
de uma empresa que tem, de repente, ali um prédio e essa empresa vai pegar esse teu dinheiro, vai investir e vai te remunerar por isso, porque é como se você tivesse emprestado dinheiro para a empresa. Eu falei, então eu estou comprando um pedacinho de um imóvel? É. Aí eu peguei embaixo da bancária e falei assim, então quando eu compro um fundo imobiliário, uma cota, é como se eu estivesse comprando um tijolo, coloquei em cima da bancada. Todo mundo começou a rachar o bico, foi super engraçado. Ele falou, puta, exatamente isso, você está comprando um tijolo, ou um milheiro de tijolo, ou você está comprando uma porta. E aí a gente começou a fazer essa comparação. Puta, animal. Choveu mensagem no meu direct. Caramba, agora eu entendi o que é fundo imobiliário. Agora eu entendi esse conceito, agora eu entendi por que valoriza, por que desvaloriza. Se a gente tivesse limitado os fundos imobiliários caíram, a gente ia ficar só no topo da pirâmide da economia. Então a gente democratizou a informação. Velho, que animal, cara. Ó, putz, meu. Esse foi um dos melhores podcasts, pra mim. Caraca, puta. Pra mim foi um dos melhores. Como eu fico feliz com isso, cara, verdade. foi uma aula aqui, ó. Foi uma aula. Cara, eu fico muito feliz porque você sabe, já te falei isso, e é verdade. Eu sou muito teu fã, mesmo. Primeiro porque a gente é santista, né? Santistas se juntam. Meu escritório é na praia, tô sempre, né? Porque eu acho que você é um cara que fala sobre um assunto que é sim complexo, de um jeito bizarramente democrático, e você tem uma coisa que a maior parte das pessoas que estão nesse nosso mercado não tem, que é a humildade. De parar, olhar o entrevistador e falar, putz, isso é muito legal. Deixa eu aprender, deixa eu anotar, porque isso aqui pode me ser útil. E eu acho que isso é muito foda, cara. É muito foda. Pra mim, cara, ouvir isso, assim, eu tenho dois sentimentos. Eu fico, putz, muito feliz de ouvir. E, de alguma maneira, eu fico também meio estupefato, porque eu falo, pô, mas... Não é o básico? Não é o básico, velho? É isso. Cara, tu tá aqui falando um negócio, eu falo, poxa, irado. Nossa, esse exemplo que ele deu aqui, do exemplo do cartório... Joel, as pessoas não são assim, cara. As pessoas querem provar que elas são muito inteligentes o tempo todo. Isso que você tá falando eu já sei. Eu não preciso aprender com você. Você entende? As pessoas são assim, cara. Então, quando a gente encontra uma pessoa que olha no olho como você tá olhando no meu e se vê interessada no que você tá falando, você tem que olhar essa pessoa de um jeito diferente. Porque você fala, puta, essa pessoa, ela tá querendo crescer. Essa pessoa tá realmente interessada em mudar. Porra, cara, eu falo... Daqui a pouco eu vou fazer uma live aqui no Instagram. Minha live vai ser muito melhor por tua causa. Pô, que legal. Muito, cara. Fico muito feliz. Muito melhor. Ficou muito feliz mesmo. Muito melhor porque ela vai ser ainda mais simples ainda. Mais simples. Aliás, eu tive uma ideia que eu vou fazer na live. Será que eu posso contar agora? Mas aí no podcast... Então eu posso contar? Então, olha a ideia que eu vou ter. Você tava falando sobre... Então eu vou contar o que eu vou falar na live hoje. Então, o que ele já falou, tá, gente? Porque quando vocês assistirem esse podcast, a live já tá lá disponível pra vocês. Se liga, então tá, se liga, vê se é da hora. Eu peguei teu exemplo do tijolo. Uhum. Tem uma pergunta que sempre aparece pra mim. Joel, por onde que eu começo? Por onde que eu começo, cara? Por onde que eu começo pra ter uma carreira legal? Por onde que eu começo que tal? E eu vou explicar de uma maneira simples. Vai ser assim, você vai começar eliminando tudo aquilo que te fragiliza. Só que vai ser mais simples ainda. Eu quero que você escolha uma mochila aqui. E dentro dessa mochila a gente vai catar vários papéis e lá a gente vai colocar assim, dívida, insegurança, tá ligado? Sobrepeso. E a gente vai tirando esses papéis da mochila. Gente, se você carregar uma mochila com peso... Você vai ter dor na coluna. Você vai ter dor na coluna. É simples assim. Você quer dar um pulo, a mochila tá cheia de peso. Isso, e aí eu vou tirar. Não é da hora isso? É isso, exatamente isso. Vamos fazer isso hoje. Arruma essa mochila, pega um papel. É isso, gente. Comunicar isso, caramba. Mas ó, eu aprendi essa contigo, cara. Muito bom, cara. Muito porque bom mesmo. a gente cria um elemento, a gente cria uma mochila, a gente Você cria deixa um enredo. visual. Você deixa visual. A gente trabalha com audiovisual. Não é só áudio. Não é só visual. A gente trabalha com audiovisual. A gente tem o privilégio de trabalhar com a mídia que é a mais completa de todas, cara. Por que a gente não usa todos os recursos que a gente tem à nossa disposição? Olha que parada louca. Eu ouço audiovisual há 30 anos. Audiovisual. Mas eu nunca ouvi áudio, visual. É isso. São as duas coisas. A gente não pode só falar. A gente tem que falar e mostrar. É simples assim. Eu tô curtindo. Mano, cara, você... Porra, cara, você tá louco. Você é bom pra cacete, cara. Eu já falei pra você, eu tenho autoestima baixa, cara. Não acho.
Cara, isso é bom, mano. Pra onde você tá indo agora, cara? O que você tem de sonho? O que você tem de ambição? Por onde você tá levando a tua carreira, assim? Cara, eu tô levando a minha carreira... É isso, eu pivotei a minha carreira inteira pra isso. Pra não mais me apresentar pro mercado só como um jornalista, e sim como um comunicador. Então, eu tenho hoje como um propósito muito forte educar pessoas, né, para uma comunicação mais eficiente. Então, na nossa empresa, na Albuquerque, a gente tem uma produtora de conteúdo já muito consolidada, com clientes grandes, a gente atende XP, a gente atende Seed, empresas do setor energético, a gente tem clientes muito legais. E eu sempre quis muito que a Albu tivesse um braço, além de tecnologia, com trabalho de Big Data, coisas do tipo que eu te mostrei um pouco antes, que a Albu tivesse um braço de educação. Boa. Então, é começar simples, começar pequenininho. Então, a gente vai começar com cursos meus e da Mari. E a Mari, de novo, é um gênio também nisso, nessa arte. Então, a gente está mudando agora para um escritório que vai ter um estúdio bem legal, vai ter uma sala de podcast legal. Aliás, chumbo trocado não dói, você vai ter que vir no meu podcast também, por favor. Um prazer. Aí a coisa muda de figura. Um prazer. E a gente começar a fazer esses cursos básicos, simples, para explicar para as pessoas que comunicação precisa ser alguma coisa simples para ser eficiente. Eu acho que esse é um pouco do nosso propósito. Não só ganhar grana, não só chegar em lugares legais, não só fazer campanhas, propagandas e coisas do tipo. E sim democratizar o acesso à comunicação, que é uma coisa que é básico, né? É o que você estava falando. Mas isso não é básico? Sim, é básico, mas ninguém faz. Né? Enquanto tem gente não acreditando no poder da comunicação, acho que a gente tem que continuar atuando, entendeu? Cara, que animal, cara. Você curtiu o papo? Nossa, demais. Você acha que eu tenho um talento, eu tenho um potencial pra ser um entrevistador? Você acha que eu posso, né? Um dia? Sério? Não é zoeira, não? Claro, cara. Claro, Joel. Lógico, meu. É isso. Porque, acho que você tem aqui. Não, você tem um talento muito legal, cara, pra primeiro deixar as pessoas à vontade. Acho que isso é fundamental. Isso é uma coisa é uma técnica que eu uso muito também. Deixar à vontade. Deixar à vontade. Acho que isso é fundamental. E é um retorno normalmente que eu sempre tenho, assim, dos entrevistados. Pô, você deixa a gente se à vontade. Isso é legal. E essa coisa dar a escada para a pessoa poder falar da expertise dela, mostrando exemplos que você também viveu, fazendo conexões. Então, isso é muito legal. Não é só fazer a pergunta pela pergunta, entendeu? É tornar a pergunta algo próximo, algo com conexão. Você faz isso muito bem. Cara, você sabe que, o podcast para mim tá sendo um puta aprendizado, né? Sim. E se dependesse de mim, eu ia só ficar ouvindo. Eu ia ficar assim, fala aí, eu ia ficar assim. Que é o mais legal, né, cara? Mó da hora. Eu ia ficar assim. Eu tô falando muito mais do que ouvindo agora porque é a proposta aqui, né, cara? Aí Mas no meu podcast eu vou fazer isso. Joel, e aí, cara? Como é que vamos falar de empreendedorismo aqui da hora? pra você? Fala aí, cara. Nossa, vai lá. Caralho, não. Mas aí a turma fala, não, João, é importante também você considerar. É isso, fala alguma coisa, fala aí isso. uma coisa, né? Não. E eu tenho uns podcasts, lá atrás que eu faço pergunta, o cara sai falando, ele posso continuar? Eu falo, continua. Vai. Porque eu tô ali, modo aluno total. Agora, assim. quantos entrevistadores você conhece que quando você vai analisar o currículo, o cara não tem entrega nenhuma ou tem muito pouca entrega? E você acha que esse cara vai ser um puto entrevistador? Os caras não têm bagagem, cara. Você acha que eu sou um entrevistador hoje pior do que o que eu era há 10 anos? Não, eu sou muito melhor como entrevistador, porque eu tenho muito mais bagagem, eu vivi muito mais coisas. Eu consigo entender algumas conexões do jeito que eu não entendo. Assim como você, um ser humano e um entrevistador muito melhor daqui 10, 20 anos. E eu espero ser. Sempre. Eu espero hoje ser muito ruim pro Ciane daqui 10 anos. Porque senão eu parei, eu estagnei. Porra, aí do que valeu? Cara, hoje é quinta, né? Aí segunda-feira eu gravei com o Paulo Vieira. Ele tava sentado aí, velho. Aí a gente começou a falar, tal, não sei o quê. Daqui a pouco ele começou a contar uma história da vida dele. E aí eu inclinei e fiquei assim. Com o ouvido aberto do tamanho do planeta, da concha acústica lá de Santos. Sim. Fiquei assim com o ouvido. E ele começou a falar. E eu falei, caraca, cara, esse cara... Ele começou a chorar. Pau! Chorou. Aí quando ele chorou, ele ficou em silêncio. E aí eu pensava... O que eu tenho que fazer agora? Eu fiquei em silêncio também. Aí ele ficou em silêncio também. Aí eu falei, não vou falar nada. Eu nem olhei pra cara dele. Aí deu uns 20 segundos, cara. E ele, fez uma outra consideração. Você sabe o que é isso, João? Se eu não tivesse dado esse silêncio... Só que eu não dei, tá?
É que eu não tinha o que dizer. Então, mas você sabe o que é esse silêncio? É respeito. Ó. Se o cara chorou, cara, ele tá dividindo com você primeiro. É um puta privilégio teu você entrevistar um cara que chorou com você, porque significa que esse cara se abriu de um jeito que ele provavelmente não se abre pra muitas pessoas. E no momento em que ele fala uma coisa assim, que ele para e que você sente que ele tá no momento dele ali importante, você não emenda uma outra pergunta ou não faz qualquer outra coisa ali pra quebrar esse clima, isso é respeito, cara. Você tá respeitando o momento dele ali, entendeu? Eu cansei de parar a entrevista. Parar. Falar, cara, isso não vai pro ar, pra abraçar entrevistado. Eu já fiz isso várias vezes. Várias vezes. Em situações difíceis, às vezes casos de crimes e coisas do tipo. Sim. Ou de pegar na mão e falar, meu, tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Tu já mandou essa várias vezes? Várias vezes. Porque ali não é o jornalista, ali é o humano, cara. É humano. É humano. A gente tem que ter respeito pelas pessoas. E eu já cansei de ver também repórter chegando. Oi, não sei o quê. E aí? Não, então, tudo bem. Achando que é o centro das atenções, que é o umbigo do mundo. Cara, tenha respeito, peça licença. Uma coisa que eu passei a te respeitar muito mais também é porque a gente entrou aqui, você deu bom dia pra todo mundo, você conversou com todo mundo. Como é que é lá na produtora, André? Né? A gente chega com café, com bolo, brinca. Isso é cultura de empresa. Isso é muito fundamental. Isso tem que ser top-down. É, top-down. Isso é respeito por pessoas, cara, entendeu? Isso é... Passei a te respeitar muito mais por isso, por essa atitude que eu vi tu aqui. Isso é muito legal. Meu irmão, você curtiu o papo? Porra, demais, cara. Muito mesmo. Cara, muito eu estou mesmo. me convidando para ir pro seu podcast, tá? Não, então, pelo amor de Deus, meu podcast então é seu. Por favor, você me convide publicamente. Eu sempre faço uma última pergunta, que é uma pergunta assim, porra, pra mim, um puta aprendizado. Mas antes, onde que a galera te encontra nas mídias sociais? @Felipe.Ciani no Instagram. Felipe com PH, Ciani, S-I-A-N-I. E no YouTube, Felipe Ciani, normal. Tem muito conteúdo lá mais educacional, então eu falo sobre vários conceitos em vídeos mais curtos, falo sobre infoentretenimento, que é uma bandeira que eu levanto muito. Perfeito. Que a gente não precisa ser chato para informar, mas a gente precisa ser agradável informando, então é a mistura das duas coisas. E falo sobre, enfim, conceitos que eu acredito, coisas legais. E agora esse canal vai virar um videocast mesmo, porque eu quero começar a entrevistar gente boa, levar para dentro da Ubu, trocar conhecimento, gerar negócios e fazer coisas cada vez mais relevantes. E basicamente Felipe Ciani em todas as redes. Se não for Felipe Ciani tudo junto, é Felipe.Ciani sempre. Top. Meu irmão, a última pergunta que eu faço aqui é uma pergunta filosófica, tá? Você sabe que eu pensei nessa pergunta, tá? Tu já sabe qual é, né? Já sei qual é, já sei. Eu tive que pensar um pouco, né? Mas aí tem um negócio nessa cadeira que se chama cadeira da amnésia. Dá branco, né? Dá branco na hora. Então tá. A pergunta é a seguinte, cara. Se você pudesse dar uma mensagem para todas as pessoas no planeta Terra, e essa mensagem vai chegar. Vai chegar no veículo... Porra, tem um país que é outdoor, vai chegar no outdoor. Tem outro que é TV, vai chegar na TV. Tem outro que a galera, porra, é streaming, é na Twitch, é no YouTube. Vai chegar e vai chegar traduzido. E lá embaixo, Felipe Ciani. Ó, Felipe Ciani te mandou essa mensagem. 7 bi de pessoas. Que mensagem é essa? Cara, é sério, eu sei que você sempre fala isso no fim dos podcasts, já ouvi praticamente todos os episódios. Pensei muito. Não cheguei a uma conclusão única. É difícil. Mas eu acho que depois... E deixei o nosso papo fluir para chegar nessa resposta. E eu acho que nesse momento... Não é o que eu tinha imaginado antes, tá? Eu mudei. Nesse momento, eu acho que a mensagem que se eu pudesse fazer com que chegasse para todo mundo é... Sucesso é ter a mente em paz. Ponto. Não tem a ver com comunicação, não tem a ver com... Isso é boa, mano. Eu acho que tem muito a ver com isso. De novo, eu toco no ponto da saúde mental, cara. Eu acho que isso é sucesso. Sucesso não é número de seguidores, sucesso não é dinheiro, sucesso não é... Sucesso é ter a mente em paz. Porque se você tem a mente em paz, significa que todo o resto está em ordem. E isso é sucesso, cara. É isso. Cara, isso dá frase, hein? Meu irmão, obrigado, cara. Eu que agradeço. Adorei, aprendi muito. Foi demais, show, um dos melhores podcasts que eu já gravei. Que legal, cara. Galera, esse foi o JJ Podcast. Eu quero que no final vocês coloquem o vídeo fazendo o negócio da mochila. Quero ver. Quero ver mesmo. Solta aqui também. Valeu, Ciani. Obrigado, meu irmão. Show. Valeu, galera. A gente se vê no próximo JJ Podcast. Abraço.